Importam-se que nós rezemos uma Ave Maria antes de começar, só porque eu preciso de ajuda da Nossa Senhora. E Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa noite, bem-vindos. Muito obrigado por terem respondido aos questionários. Deu-me bastante ideia de que tipo de público tinha. Então, queria fazer 3 advertências antes de começar, provavelmente, a expor a matéria. A primeira é a seguinte: eu gosto imenso daquilo que vou falar. Gosto demais até. Então, isso leva a que eu me entusiasme e não tenho noção de se vocês estão a perceber. Porque para mim é completamente óbvio. Então, mas quando for chinês, vocês levantem a mão, Deus. Se agora for chinês, não percebi nada mesmo. Portanto, isto não é interromper, é simplesmente dizer que não se está a perceber. Portanto, a segunda advertência é dúvidas que possam haver nesta sessão. Eu vou reservar um espaço no fim para que possam fazer algumas perguntas. No entanto, em relação àquelas perguntas em que estão em desacordo com o que eu disse, que têm todo o direito a fazê-lo, pedia-vos que as colocassem nos e-mails. Vamos supor, vocês têm uma solução diferente para o problema que eu apresentei e que dei uma solução. E muito bem. Vocês acham, a minha opinião é que é assim, assado, cozido e grelhado. Muito bem, então, e nesse caso, não o digam aqui. Podem fazer a pergunta da seguinte maneira: não acha que podia ser assim? Ok, eu aqui posso responder. Entendem? Só peço é porque senão prolongamos imenso. Porque isso dá origem a discussões. Depois, a terceira advertência é que isto não serve para nada. Peço desculpa de dizer assim. Muitas vezes, neste tipo de conferências, sempre no fim alguém pergunta: mas porquê é que isto serve? Quer dizer, não serve mesmo para nada. Ou seja, no sentido, o que importa para conhecer Jesus não é o que eu vou dizer aqui, mas é uma relação pessoal que nós temos com Ele, que não tem que ver com aquilo que nós vamos tratar. Em teologia há 3 momentos. O primeiro chama-se momento histórico, o segundo chama-se momento filosófico, o terceiro é pastoral. E, explicando melhor, primeiro que eu quero saber o que é que Deus disse. E para isso a minha investigação é histórica. O segundo momento é como é que eu devo entender o que Ele disse. Ou seja, eu agora vou refletir com a filosofia, ajudado pela filosofia, sobre aquilo que já sei que Ele disse. Porque foi isto que Ele disse. Tenho a verificação histórica de que Ele disse isto. Mas como é que se deve entender? Então isso é um segundo momento. E o terceiro é aplicar isso à minha vida. Esse é o único que interessa. Não é? É o terceiro. Só que os outros 2 também têm alguma importância. E nós vamos tratar só do primeiro. Nós nestas sessões nunca vamos tratar do segundo nem do terceiro. Tenho muita pena, a sério. Sei que isto não serve para nada, no sentido que, olha, a minha avó tinha mais piedade do que eu tenho em relação ao Nosso Senhor Jesus Cristo, sabia muito menos destas coisas que eu vou dizer. Mas porque não interessam. Ou seja, o interesse é muito remoto. Não sei se consegui explicar o que eu agora acabo de dizer. Pode ter desiludido. Então, tudo o que nós vamos falar é uma investigação que é histórica. Eu quero chegar a Jesus, até saber o que é que eu posso dizer sobre Ele, do ponto de vista histórico, desse homem que esteve aqui na Terra. Depois, o programa, como devem ter reparado, é um programa que está cortado. Ou seja, ele acaba com a vida oculta de Jesus. Não trato para nada da vida pública. Porquê? Porque quando falei com a pessoa que teve a iniciativa, e imediatamente eu disse que sim, porque me parecia uma ideia fantástica. Porquê? Porque eu sou maluco por estas coisas. Sou mesmo maluco. Se tivessem dito, olha, em vez de um curso que pode dar 5, claro que sim. Eu nem penso se tenho forças para isso. Só que gosto tanto desta história que, desde que me peçam, eu dou sempre. Ora, o que eu quero dizer é, tinha pensado que houvesse um segundo semestre, que podia começar em março, onde nós trataríamos da vida pública de Jesus. Se isto correr bem. Só que eu não queria arriscar, portanto, programei só até janeiro. Ok? Vou começar então a exposição. Então, a exposição tem 3 partes. A primeira é sobre a noção de Evangelho.
E depois temos que ir um pouco para trás, que é a noção da revelação, porque senão não percebemos o que é o Evangelho. Pronto. Então, quando eu pergunto o que é o Evangelho, a palavra Evangelho aparece nos Evangelhos. Então, Evangelho é uma palavra que é grega e que se escreve assim, Evangelion, e isto é uma palavra composta por duas palavras. A primeira, um prefixo que é eu, que quer dizer bom. Angelion, daí que vem anjo, angelos, é anúncio, notícia, uma mensagem. Quer dizer, uma boa mensagem, uma boa notícia, é o que quer dizer Evangelho. Embaixo estão, é uma forma como os exegetas muitas vezes apresentam a estatística. O primeiro número é São Mateus, o segundo é São Marcos, o terceiro é São Lucas, o quarto é São João, o quinto é Atos dos Apóstolos e o sexto é no Corpus Paulino, ou seja, nas Epístolas de São Paulo. A ocorrência da palavra Evangelho. Como veem, o Evangelho que mais vezes usa a palavra Evangelho é São Marcos. Enquanto São Lucas nunca a usa, embora São Lucas use muitas vezes a palavra evangelizar, evangelizomai. Mas isso é uma atividade, e nós queremos um pouco mais do que a atividade. Então, como é que aparece a palavra Evangelho nos Evangelhos? Como atividade associada ao verbo anunciar, portanto, anunciar o Evangelho, à qual corresponde o verbo crer, à qual se deve aderir com a fé, acreditar no Evangelho, por exemplo, aparece em 9 casos, que estão aí. Mas não é isto que eu quero. Como o ideal, está na boca de Jesus, em 2 ocasiões, Jesus diz, por mim e pelo Evangelho. Quer dizer que o Evangelho tem uma certa equivalência à própria pessoa de Jesus. Mas quem deixar casa, pai, mãe, filhos, filhas, etc., campos, por mim e pelo Evangelho, estão a perceber? Aqui parece que há uma certa equiparação entre Cristo e o Evangelho. Podemos dizer, mas aqui ainda é a atividade de anunciar, dá a impressão que é uma entrega a essa atividade. Que é mais do que a atividade, ok? Um bocadinho mais. Mas aqui é o único caso em que nós temos um texto onde o Evangelho tem outra noção. Início do Evangelho de Jesus Cristo. É assim que começa a ver São Marcos. Aqui, Evangelho não é uma atividade. Nem é uma entrega, porque é um texto. Não sei se estão a perceber. Então, o Evangelho tem várias acessões, há vários significados, e qual é a relação que existe entre este significado de um texto com uma atividade? Vou avançar um bocadinho. Em São Paulo, aparecem muitas vezes, como já disse, 59 vezes, surge a palavra Evangelho no Corpus Paulino, ou seja, nas cartas, mas esta passagem é particularmente significativa. São Paulo diz assim, admiro-me de que tão depressa vos tenhais mudado daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não existe. O que há são uns certos que vos perturbam e pretendem distorcer o Evangelho de Cristo. Ou seja, pode chamar Evangelho a muitas coisas, que é um anúncio de Jesus, mas que pode ser falseado. Ou seja, este anúncio não é só dizer Jesus ama-te, ou outra coisa, está associado a uma doutrina. E por isso, São Paulo fala aqui aos Gálatas, dizer, cuidado com evangelhos falsos. Aqui temos outro texto que também parece interessante, neste caso, na primeira a Coríntios, em que ele diz, faço-vos saber, irmãos, o evangelho que vos evangelizamos, o qual acolhestes e no qual permaneceis, pelo qual sereis salvos, com cuja palavra vos evangelizamos. Se é que a retivestes, e a não ser que tenhais acreditado em vão. Transmiti-vos, de facto, em primeiro lugar, aquilo que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois a seguir uma lista de pessoas a quem ele apareceu. Reparem que agora o Evangelho parece estar associado a uma doutrina concreta, que é a morte de Jesus, segundo as Escrituras, portanto, associado ao Antigo Testamento, e a sua ressurreição, segundo as Escrituras.
e a sua aparição no ressuscitado, não é? Seja, neste momento, nós temos a noção de que, afinal, o Evangelho não é uma notícia qualquer, mas é uma notícia que São Paulo associa a 2 factos da vida de Jesus. Só a 2. A sua morte e a sua ressurreição. Mas para ele morrer tem que antes estar vivo, naturalmente. Portanto, a vida humana de Jesus tem que ser uma vida humana que tem coordenadas de tempo e espaço. E isso o Evangelho vai narrar. Aquele Evangelho que é um texto. Qual é o problema? Acabei a primeira parte. Não sei se alguma noção ficou. Nós podemos entender por Evangelho várias coisas, mas quando queremos perguntar o que é um texto a que nós chamamos de Evangelho, nós temos que o associar, de facto, a um anúncio, sem dúvida, mas a uma coisa que fica muito cristalizada, que é o tal texto. Porquê que ficou cristalizado? Então, agora, esta segunda parte, queria explicar porque é que a revelação se deve escrever. Qual é o sentido que tem a Sagrada Escritura? Então, Deus revela-se a toda a gente, não é? A vocês já se revelou, a mim também. Essas revelações não são frequentes, nem são... e são associadas sempre a alguma coisa sensível. Acontece talvez uma vez na vida, às vezes 2, mas não muitas. Deus revela-se mesmo. Só que essa revelação não está associada à missão de transmitir isso, porque é privada. Ou seja, eu não tenho nenhuma obrigação de dizer a toda a gente quando é que Jesus se manifestou a mim. Posso dizê-lo, mas não tenho essa incumbência. Deus não me pediu isso. No entanto, há casos em que Deus revela, mas associa a sua revelação com uma missão. Diz, e isto tens que o transmitir a toda a gente, porque é público o que eu disse. Um exemplo disso é a aparição em Fátima. Embora a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé tenha dito que é uma aparição privada, eu não vou agora discutir o assunto, não me interessa. De facto, ela tem um caráter público neste sentido, que Nossa Senhora, quando aparece aos pastorinhos, transmite-lhes a obrigação de que eles difundam a mensagem que ela está a dizer-lhes. E por isso é que Lúcia fica na Terra, como se lembram, ou se têm noção do que são as... Lúcia fica para transmitir essa mensagem. Portanto, eles sabem que aquela revelação não é privada, mas pública. Eles têm que a transmitir, de lá para onde der. A mesma coisa acontece com José Maria Escrivá. Ou seja, o santo em honra do qual este oratório existe, recebeu uma mensagem, mas ele sabia que tinha a obrigação de a transmitir. Não era só para ele. E isso acontece com a revelação pública desde sempre. Só que nós temos que distinguir entre a revelação que está a preparar a revelação plena, que é Cristo, e a revelação que é posterior a Cristo. É a única separação que devemos fazer. Porque em Cristo está o cume da revelação, uma vez que é o próprio Deus que encarna. Ok, estou a adiantar-me demais, não é? Estou a falar já de uma coisa que é objeto de fé e estou, portanto, a pôr o carro à frente dos bois. O que eu quero dizer é, quando Deus se revela, as pessoas a quem Ele revela com esta revelação pública, que não são todos nós, a quem Deus a todos nós revela, sempre, ficam com um encargo de transmitir. Essa revelação pode ter sido feita só a uma pessoa, a 50, a um povo inteiro. Não importa o número de pessoas que recebem a revelação. Por exemplo, quando Israel está a passar o Mar Vermelho e as águas se abrem, são objeto daquela revelação todo o povo de Israel que viu aquilo. Todos eles são testemunhas do que está ali a acontecer. Mas nem todos recebem a missão de transmitir aquilo. Porque no povo vai haver uma série de pessoas encarregadas de transmitir a revelação, aquilo que acaba de acontecer. Ora, embora Deus escolha as pessoas a quem se revela, essa transmissão não garante que a pessoa a quem se vai transmitindo oralmente seja acorde com a revelação. Eu vou explicar isto melhor. Quando se transmite a revelação, quando se diz Deus apareceu-me, Deus falou-me, Deus disse-me isto, a pessoa que ouve tem que fazer um juízo de credibilidade, ou seja, a pessoa tem que olhar para aquele que está a falar e dizer, este tipo tem alguma coisa para me ensinar? Ou seja, como é que eu vou acreditar nele se me está a dizer uma coisa que é tão estranha? Então, a pessoa tem que ser credível para que a sua mensagem
seja aceite por uma pessoa razoável. O ouvinte, se é razoável, vai fazer um juízo. Chama-se o juízo de credibilidade. Se que acredita que este tipo me merece para eu estar a acreditar numa mensagem destas. Não é? Porquê? Qual é o problema da revelação? É que ela envolve tanto a minha pessoa, ou seja, eu fico tão afetado pelo que me está a ser dito, que eu tenho mesmo que perceber se aquilo é verdade. Este juízo sempre se tem que fazer, sempre. E por isso é que estamos com este curso. Ora bem, este é um exemplo de má transmissão. Este texto, que está no princípio do capítulo 6 do Gênesis, é um texto que é muito misterioso. Ou seja, você olha para aqui e cruza os olhos. Eu não estou a perceber nada do que está aqui a ser dito. E aconteceu quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, eles nasceram filhas e observaram, ou viram, os filhos de Deus, as filhas dos homens, porque boas eram elas. E tomaram para eles mulheres de todas as que escolheram. E disse o Senhor, não lutará o meu espírito com o homem para sempre, pois ele é carne, e serão os seus dias de 120 anos. Os gigantes, ou abortos, Nefilim, eram na terra nesses dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas geraram para eles. Esses são os fortes, desde os tempos remotos, os homens famosos. Ninguém percebe nada, ok? Nem vocês nem eu, porque isto, você olha para isto e fica... Bom, o que é que está aqui a acontecer? Okay? Eu traduzi literalmente do texto hebraico. É assim que ele está. O que aconteceu é que não há uma instituição encarregada da transmissão, da revelação. E, no entanto, isto é importante. Isto é importantíssimo. Porquê? Porque isto é aquilo que explica porque é que houve um dilúvio. Deus matou toda a malta. Porquê? Aqui está a explicação. Mas se isto não está bem explicado, cuidado é com esse Deus. Às tantas, não sei, esta semana houve um tornado e a gente começa a pensar, olha, às tantas, sobe aí para os montes que isto começa a molhar demais. Não faz sentido pensar assim, porque Deus prometeu que não ia voltar a fazer isso, porque colocou um arco, não é? Como sabem, um arco-íris não é um arco arquitetónico, é um arco de flechas. Porque no tempo em que foi revelado não havia arcos arquitetónicos. Esse arco não existe. É uma coisa que é posterior da arquitetura dos gregos e dos romanos. Então, aquilo é um arco de flechas em que Deus está a dizer, eu vou só disparar para cima e não para baixo. Não vou voltar a disparar para baixo. Por isso é que é um sinal. Pronto, ok. O que eu quero dizer é, provavelmente, o que aqui está a dizer é que a forma como os homens escolheram mulheres para casar mudou. Quando eles começaram a multiplicar, quando começaram a aparecer cidades. E então, já não era para ter filhos, mas era por serem bonitas, ou boas, ou como se quiser chamar. E por isso aparecem os abortos. Esta é a causa, é que Nefilim significa cair, ou fazer cair. Nefilim está no piel, que é uma forma do verbo hebraico nafal. Nafal é cair, mas quando se diz Nefilim, se forem ao dicionário, vão ver que Nefilim quer dizer abortos. Também quer dizer abortos, além de gigantes. Provavelmente é isso que cria, que faz com que Deus diga, nunca mais vou andar com estes tipos. Não sei se estão a perceber, mas aqui há um perigo real. Ou seja, se eu não garanto que a transmissão da revelação é bem feita, eu posso ter problemas. E essa é a vantagem de escrever. De que a pessoa que recebe, escreva. Ok? Não sei se consegui explicar. Então, o que acontece com a escrita? Acontece com a escrita que a escrita tem géneros literários diferentes, dependendo do que é que eu quero escrever. E na escritura, nós conhecemos 3 géneros diferentes, dependendo se nós queremos falar do passado, e então o que nós temos é uma narrativa. Se nós queremos falar do presente, e nesse caso nós temos uma reflexão, chamamos-se escritos sapienciais, ou se queremos falar do futuro, e nesse caso nós temos escritos proféticos. O futuro quer dizer o que vai acontecer se tu não te portas bem. É isto que se quer dizer. Não é de futuro no sentido de andar a adivinhar coisas. Isso é só um sinal de que o profeta é verdadeiro, mais nada.
Ora bem, vou dar um exemplo. Quando eu tenho o texto da criação, eu olho para este texto e pergunto, este texto é narrativo ou poético? Ou seja, no caso da Bíblia, as coisas sapienciais normalmente escrevem-se com textos poéticos. A poesia hebraica não se caracteriza pela rima, como a poesia portuguesa. Caracteriza-se pela repetição de ideias. Isso, quando há repetição de ideias, eu sei que estou na poesia. Por exemplo, quando Nossa Senhora vai visitar Isabel e diz, a minha alma agradece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, ela repetiu. Isto é poesia. Ok? Portanto, um hebreu sabe que ela está a fazer poesia nesse momento. Desde que repita as ideias, é isso. Isso é poesia. Ora, aqui há imensas repetições. Imensas. O Deus disse aparece imensas vezes. E assim aconteceu. Deus viu que a luz era boa. Deus viu que isto era bom. Deus viu que era bom. Deus viu que isto era bom. Deus viu... E Deus abençoou. Há uma série de frases que se repetem. E assim surgiu a tarde, e seguida a manhã, e foi o primeiro dia. E assim surgiu a tarde, e seguida a manhã, foi o segundo dia. Este texto é poético. É poético. Nunca se pode confundir coisas. A primeira narração da criação não é uma narrativa. Não é um texto histórico. Não confundamos coisas. Há pessoas que chegam aqui e dizem, não pode ser, Deus está aqui a meter os pés pelos nós. Não, papá. Não há dias. Se ainda não foi criado o sol, como é que há um dia? Isto é períodos de tempo, ponto final. Ele está simplesmente... A pessoa que está a fazer este prólogo ao Antigo Testamento, à lei, quero dizer, o que está a fazer é prevenir o leitor para aquilo que ele vai ver a seguir. Onde Deus parece um palhaço. Desculpem lá dizer assim. Porque Deus engana-se. Aqui não, Deus faz tudo com sabedoria. Deus diz e as coisas acontecem, e Deus pensa, e tudo é com ordem. Estão a perceber? Isso é uma reflexão, isto não é uma narrativa. Agora sim, temos um texto que é narrativo. Quando o Senhor Deus, atenção, nós mudamos o nome de Deus. De antes era Deus só, e agora trata-se de Senhor Deus. Ali nunca aparece Senhor Deus, certo? Mas agora aparece sempre Senhor Deus, nunca aparece Deus só. E isto em hebraico diz-se de maneira diferente. Yahvé Elohim. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia arbustos, algum pelos campos, não havia arbusto. Então já se tinha dito que se tinha criado. Parece que, agora sim, é um texto que é testemunhal. A pessoa que está a falar, fala do que ele viu. Ele foi criado numa terra que era inóspita. E por isso o que ele viu é que não havia arbustos. Nem sequer uma planta germinara ainda, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E ainda não havia homem para a cultivar. E da terra brotava uma nascente, etc. Reparem, aqui sim, nós podemos falar de um texto narrativo. Nós estamos na história aqui. Podemos agora investigar. O outro não, é uma reflexão. Ok? O outro pretende falar do presente, como é Deus, como é que Deus atua. Este pretende dizer o que é que Deus fez. Então, é neste sentido que aparecem os Evangelhos. Ou seja, há de facto uma preocupação para que aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele disse, não se perca. Porque Ele não veio só para alguns. Aqueles que o conheceram ficaram com a noção clara que tinham que transmitir. E, portanto, a missão de evangelizar imediatamente incumbiu com a obrigação de escrever logo que possível. Então, o que é que surge agora como problema? Quando nós queremos agora investigar os Evangelhos. A nossa fonte para conhecer Jesus, nós estamos a tentar conhecer Cristo, não é? Quem és tu, Senhor? Então, a pergunta é, ok, como é que foi a tua vida, não é? Então, a pergunta é, eu posso fiar-me dos Evangelhos como fonte histórica? Os Evangelhos são uma narração, ou são de facto poesia?
Eu não estou a brincar quando estou a dizer isto, não estou a ironizar. Porque, infelizmente, já houve exegetas que defenderam uma destas posições. Se os evangelhos fossem simplesmente poesia feita a partir de uma ideia, que bom que seria que Deus viesse à Terra. Estamos aqui a perder o tempo, naturalmente, não é? Mas há indícios que me possam levar a pensar, não, de facto aqui há muita coisa que só se explica porque isto aconteceu. Então, a pergunta que se faz a seguir é, porquê que são 4 evangelhos? A pergunta não é gratuita. Porquê? Porque em nenhum caso eu tenho uma personagem da Antiguidade que seja relatada, que seja narrada por 4 narradores. Houve cronistas que falaram da vida de alguns imperadores, mais do que um, mas não estavam na mesma época e pretendiam dizer coisas diferentes, porque eram pagos por imperadores diferentes, por dinastias diferentes. Mas o que acontece no caso de Jesus é único. E eu tenho, de facto, casos como o que eu vou agora apresentar. Então, nós temos agora um episódio que é, na prática, o único episódio da vida pública de Jesus, narrado pelos 4 evangelhos, exceto a paixão. Se eu tirar a paixão e a ressurreição de Jesus, ou a aparição de Jesus ressuscitado, podemos ter alguma... Um episódio em que os 4 narrem, não há mais nenhum. É este, a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira. E quando nós temos as 4 colunas, nós vemos que há muita coisa que não bate certo, no sentido que complica. Por exemplo, se virem ali, Jesus, em São Mateus, diz que se afastou num barco. A mesma coisa diz São Marcos. Partiram no barco. São João diz que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Naturalmente que não deve ter ido a nado. E por isso nós podemos presumir de que terá ido de barco. Mas Lucas não diz nada. Para Lucas não há mar nem barcos. Claro, uma pessoa poderia dizer assim, aqui pertence aqui, não faz mal, não é? O facto de ter o silêncio não é argumento. Se ele não disse que não havia barcos nem mar, simplesmente não quis falar do assunto. Mas há sempre gente um bocadinho mais perniciosa, ou pelo menos, que diz, não, Lucas não falou do mar porque o mar, na antiguidade, era símbolo do abismo. Era um elemento de terror. Então afastou Jesus do mar. Isto não faz sentido nenhum, pela seguinte razão. Lucas narra mar até vir a mulher da fava rica. Ou seja, São Paulo naufraga com Lucas lá a bordo e Lucas nunca faz. O mar está mesmo no seu pior em Lucas, nos Atos dos Apóstolos. Quase não há página nos Atos dos Apóstolos em que não haja mar. O argumento não cola. Tudo bem. Então, porquê é que Lucas não fala? Pronto, ok, vamos continuar. O episódio é o mesmo, podiam ser episódios diferentes. Podia Lucas estar a falar aqui de uma multiplicação de pães e que não foi a mesma. Mas, quando nós chegamos aqui e vemos que os pães e os peixes são os mesmos, 5 pães e 2 peixes, 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 mais ainda. Quando nós vemos que eram 12 cestos de pedaços que recolhem, 12 cestos de pedaços, 12 cestos de pedaços, 12 cestos, ok. 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, 5.000 homens, diz também São Marcos. E se nós formos para trás, São Lucas fala de 5.000 homens, aqui. Assim como São João. Havia muita erva no lugar, e reclinaram-se os homens em número de cerca de 5.000. E aqui não está a falar de seres humanos, porque há 2 palavras diferentes. Anthropos quer dizer ser humano. Aner quer dizer homem, do sexo masculino. Aqui está-se a falar de Aner.
Porque depois Mateus vai dizer, fora mulheres e crianças. Ora bem, é demasiada coincidência para a pessoa poder dizer, não, isto podem ser outras multiplicações quaisquer. Não, não, foi a mesma. Mas há diferenças. Nos 4 colunas nós vamos encontrar coisas que são diferentes. Uma delas, voltando para trás, é a seguinte, que está aqui sublinhado. O facto de que Lucas tenha dito que se afastou em privado para uma cidade chamada Betsaida. Mas depois vão dizer que o lugar é deserto. Em que é que ficamos? Era uma cidade ou era um lugar deserto? Ok. Nós podemos dizer assim, bom, é para as bandas de Betsaida. Tudo bem. Quando nós estudarmos como é que é a Palestina no tempo de Jesus, que vai ser a terceira sessão, vamos perceber porque é que isto é assim. Mas, para já o que eu quero dizer é, as informações nem sempre se cruzam bem. E eu tenho que saber resolver o problema de conseguir casar os textos dos vários evangelhos. O serem 4 relatos não simplifica as coisas. Complica-as. Sobretudo quando eu ponho em coluna e começo a comparar. E isso é bom fazer. Isto vai colocar um problema que é aquilo que nós vamos resolver na próxima vez, que é o Jesus dos Evangelhos, desses 4 Evangelhos, existiu mesmo, que é tentar dar uma solução para estas incongruências, ou estes choques que existem, às vezes, entre os evangelistas ou nos textos. Sobre isto há muita coisa escrita, eu vou dar aqui uma solução. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, que é, muitas vezes vou dar a minha opinião, e vou avisar, esta é a minha opinião, podem recebê-la ou não, a Igreja não disse nada sobre isto, e eu não estou a dizer que a maior parte dos exegetas dizem isso, normalmente não dizem. Quando diz que é minha, é porque é minha mesmo. Mas agora o que me interessa é explicar o seguinte. Os Evangelhos, portanto, são 4, são textos, são uma tentativa de conseguir que essa revelação que se dá plenamente de Deus em Cristo não se perca, não se transmita mal, não seja mal entendida. É isso que são os Evangelhos. E são 4, e a Igreja nunca quis, digamos assim, fundi-los num só. Podia ter sido feito isso. Não sei se ouviram falar de um senhor chamado Cassiano, que nos primeiros séculos, penso que é no século III depois de Cristo, escreveu uma coisa chamada De Atessaron, que é uma espécie de evangelho único em que se conta a vida de Jesus, mas sem incongruências, portanto, só num texto. E ele propunha que se fosse lido isso, em vez de manter 4 evangelhos. E a Igreja rejeitou. E fez muito bem. Fez mesmo muito bem. Porque temos muito mais riqueza no facto de termos 4 evangelhos. Vocês vão ver que pelo facto de termos estas incongruências e estas contradições, vamos conhecer muito mais de Jesus, muitíssimo mais, do que se fosse um único texto em que tudo estava casado. Vou dar um exemplo. Este episódio, em que Lucas diz que foram para uma cidade chamada Betsaida, é completado depois em Mateus e Marcos, com a ordem de Jesus, com Jesus a forçar os discípulos, depois do milagre da multiplicação, de irem para o outro lado, para Betsaida, precisamente. Enquanto São João diz que eles regressaram para Cafarnaum. Ora, as duas cidades são muito diferentes no mar da Galileia. São direções completamente opostas. Mas isso explica muita coisa do que acontece neste milagre. É que, de facto, havia mais do que um barco a atravessar o mar, e os barcos foram em direções diferentes, por razões logísticas. Quando nós conhecemos um pouco mais da vida de Jesus, percebemos porque é que havia vários barcos. E porque é que neste momento da multiplicação dos pães passou a haver só um. Isto não está lá narrado. Mas se investigarmos os Evangelhos, começamos a perceber muita coisa que não está lá narrada. Ainda bem que há 4 e não 1. Ainda bem que há coisas que não se percebem bem. É uma grande sorte ter os 4 Evangelhos. É mesmo muito bom. Então, o que eu vou defender sempre neste curso é que eles são históricos de uma ponta à outra. Mas é a minha opinião. E eu já não tenho mais nada para dizer. Então agora podem fazer perguntas se quiserem, não? Sim. Os 4 evangelhos não foram escritos ao mesmo tempo, não é? Eles têm a ideia de que Lucas e João, não é? Quando escreveram os seus evangelhos, já se terão baseado
nos Evangelhos de Marcos e Mateus. Pronto. É assim? Nós vamos ver isso da próxima vez. Não é exatamente assim, mas a teoria mais popular entre os exegetas é parecida com essa. O que diz é que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus e Lucas teriam escritos depois, com base em Marcos, e João teria sido escrito depois, com base nos 3. Vamos ver que isto não bate certo. Há muitas coisas que não batem certo, mas só da próxima vez. Agora não quero, porque tenho que mostrar muitos textos que aqui não estão. Mais perguntas, se quiserem. Tu disse que são históricos, que era a sua opinião. Mas é a opinião da Igreja também. É a opinião da Igreja. Agora que me entalaram. Quero dizer, assim, quando se diz isto, o que se está a dizer é que nem sequer é opinável o assunto. Mas, então, eu tinha que dizer isso, está bem. Então, ainda bem que me fazem a pergunta, que assim aproveito. Então, vou explicar resumidamente como é que é a tendência da exegese nos dias de hoje. Desculpem lá, eu não quero espalhar o meu comprido. Eu acho que ainda tenho algum tempo. Então, como sabem, não sei se sabem, mas o protestantismo nasce mais ou menos com Lutero. Não é exatamente assim, mas tem Lutero, sem dúvida, um pai. E Lutero tem 2 princípios básicos. Um é sola scriptura e outro é sola fides. Ou seja, sola scriptura quer dizer só a escritura. Só a única fonte de revelação para mim é a escritura. Não admito nem o magistério, nem a tradição. Isto tem muitos problemas, mas a consequência primária é que os protestantes vão desenvolver muito o estudo da Escritura, uma vez que é a única coisa que eles podem conhecer de Jesus é a Escritura, ou de Deus, não têm mais nenhuma outra fonte, eles vão desenvolver muito o estudo da Escritura. Além disso, os países protestantes são países onde se trabalha muito. Na Alemanha, ou na Escandinávia, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, o pessoal trabalha, que é uma loucura. E, portanto, o que acontece é que o estudo da Escritura foi muito trabalhado pelos protestantes. Quando os católicos acordaram, tinham o comboio passado. Então, tentaram apanhar o comboio, porque os próprios papas estimularam a que houvesse na Igreja Católica estudos bíblicos sérios, científicos. Porque havia uma decalagem muito grande em relação ao que estava a acontecer entre os protestantes. Isso acontece com Leão XIII, com Pio X, com Pio XII, etc. Com Paulo VI também, com o Concílio Vaticano II. Mas acontece é que o comboio tinha passado de tal forma que os católicos que tentaram foi apanhá-lo. Quer-me parecer a mim, muito pouco espírito crítico na forma como se apanhou esse comboio. E a maior parte dos exegetas católicos acabaram por tentar ser ainda mais protestantes que os protestantes. Desculpem eu dizer assim, que tem muitas exceções a esta regra, mas, em geral, eu neste momento sigo-me mais por protestantes porque estão a dar a volta. Eles bateram na parede, mais ou menos. E neste momento há imensos protestantes de muitos quadrantes. Vou dar exemplos. Um topo de gama de estudos joaninos, ou seja, de Evangelho de São João, chama-se Paul N. Anderson. É um senhor que vive no Oregon e ele é Quaker. São os protestantes que não admitem nenhum sacramento, nem o batismo. Mas é protestante, ou seja, ele acredita que Jesus é Filho de Deus. E este senhor é fantástico na autenticidade do Evangelho de São João, porque ele diz que João foi escrito por João, filho de Zebedeu, o pescador. E tem imensas explicações, porque São João, o Evangelho tem muitos problemas com a autenticidade, a autoria. E ele defende aquilo que a Igreja sempre defendeu. É impressionante. Eu sou muito amigo deste senhor, embora não acredite em tudo o que ele diz, não é? Mas neste ponto ele está a dar uns... É fantástico. Outro senhor, por exemplo, Richard Bauckham, eu penso que ele é anglicano, e ele batalhou-se imenso pela credibilidade histórica dos Evangelhos. A última grande obra dele é de 2017. Eu acho que ele é mesmo uma pessoa fantástica. Há muitas coisas que eu não mas é... Assim como ele, há um outro senhor chamado Craig Keener, que é evangélico, também é protestante, e
não só defende a historicidade dos Evangelhos, como o que ele diz é: eu converti-me graças aos Evangelhos. Ou seja, ele consegue ligar a vida espiritual dele com o estudo da Escritura, coisa que é muito rara. É normal a pessoa encontrar um exegeta como uma pessoa que desse tem medo, porque vai-me dizer coisas que me vão tirar a fé. E embora isto seja um bocado ridículo, estou a pôr assim uma caricatura, muitas vezes é bastante verdade. Portanto, pessoas que dizem: eu converti-me graças ao estudo do Evangelho. Eu comecei. Portanto, uma coisa que ele fez, este Craig Keener, foi: eu sei que o problema maior para acreditar nos Evangelhos são os milagres. Então o que ele fez foi: recolheu relatos de médicos de todo o mundo que demonstravam que havia curas sobrenaturais em todas as religiões. São 2 volumes. É ultra chato, não aconselho ninguém a ler. Mas o que eu quero dizer é que ele, estão a perceber, ele vai até aos limites de defender a historicidade dos Evangelhos. Isso é fantástico, é muito bom. E há mais autores desse estilo. Há muitos. Bom, coisa que quer dizer que a Igreja acredita, sim, é verdade. Oxalá acredite, no sentido que eu conheço os exegetas católicos bons e também conheço os exegetas católicos que eu não estou muito de acordo, que não defendem isto que eu estou a dizer. Mas pronto, não é disso que eu venho falar. Eu só estava a tentar explicar que a exegese percorreu uma volta e neste momento a protestante está a defender muitas coisas que a Igreja sempre defendeu. Coisa que me alegra. Não sei se respondi. Eu tenho que explicar uma coisa. Muitas vezes não entendo nada das perguntas. Ou seja, só por ser burro, eu sou mesmo burro. Força. Qualquer fiel cristão pega no Evangelho e diz: isto é uma fonte histórica. Eu não sei, oxalá isso seja verdade. Mas, bom, eu acredito que, quer dizer, o que eu posso dizer é que quando estava na Faculdade de Economia, tinha um colega que começou a ir à missa e a quem eu, essa altura, lhe aconselhei: começa a ler o Novo Testamento. E ele chegou ao pé de mim assustado. Aquilo é muito puxado, pá. Não tem nada a ver com os homilias que eu estou a ouvir. Oxalá seja verdade, não é? Mas aquilo é muito puxado mesmo. Mais perguntas? Sim. Eu só queria perguntar que aquele texto, ¿no?, que mostrou do Gênesis, ¿no?, onde se fala dos abortos gigantes e os filhos de Deus, curiosamente, há pouco tempo que foi tamén utilizado na National Geographic, publicou agora 2 librinhos bastante gordos que, infelizmente, o que a gente utiliza, ¿no?, as persoas utilizan en geral, para saber o que é a Biblia, o Antigo Testamento, e utilizaba ese texto precisamente para dizer que no fundo o Gênesis era outra mitologia máis, ¿no?, e falaba de fillos de Deus a misturarse con mulleres que eran semideuses, e falaba desto dos gigantes, ¿no?, e vi agora este significado, ¿no?, desa palabra gigante. Sim. Eu queria saber se había algún tipo de libro que nos possa recomendar para interpretar o Gênesis. Não, porquê? Porque eu só vou falar do Novo Testamento. Eu dei aqueles exemplos só para explicar que às vezes a transmissão tem problemas, mas eu especializei-me em Novo Testamento e não consigo ter a estaleca para falar com autoridade do Antigo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento eu estou mais ou menos à vontade, sobretudo em Evangelhos. Em São Paulo ainda sei umas coisas, mas não é assim com tanta profundidade. Por isso não consigo. É capaz de haver a mesma coisa. Pode haver protestantes que estão a dizer coisas espetaculares e eu não conheço. Peço desculpa. Mais alguma pergunta? Há uma única coisa que eu sempre pensei. Porquê é que São Mateus diz as coisas em duplicado? São dois cegos? São dois... Sim, não diz coisa assim. Ele vê a dobrar. Você parece que está bêbado, não é? E vê quando são 2 endemoniados, não são 2. Eu vou dizer a minha opinião. Agora não vou demonstrar, porque ainda não chegámos a esse ponto. Não é que ele de facto esteja bêbado. Acho que ainda bem que ele diz que são 2 cegos e que são 2 endemoniados, porque isso explica muito mais o que aconteceu. De facto, não são 2 endemoniados.
Só que esse endemoniado de Gerassaus, ou o tal que tinha a legião, não vivia sozinho. Havia alguém que vivia com ele. E eu penso que era um familiar. E é ele que lhe fala de Jesus. Está ali Jesus, vai... Jesus não pode expulsar nenhum demónio se o próprio sujeito não quer ser expulsado. No sentido, não quer que os seus demónios saiam. Jesus não pode ir contra a liberdade de ninguém. Uma pessoa que está possessa é uma pessoa que tem uma violência dentro dela muito grande. Não é? Então, essa pessoa não consegue mover-se sozinho, porque o demónio está sempre a agitá-lo para onde ele não quer. E ele quer se livrar do que está lá dentro, mas não consegue. Então, há alguém, penso que é um familiar, que está com ele, que está sempre com ele. Então, vêm os dois ter com Jesus e vêm a correr. Mas não são os dois endemoniados, um é que é. E por isso é natural que os outros dois evangelistas, ao narrar este episódio, se fixem naquele que é mesmo endemoniado e não liguem muito ao outro. É a minha explicação. Em relação aos dois cegos, a coisa é diferente porque é assim. Aturam isto? Então, desculpem lá, eu vou estar aqui a falar de cor, vocês não estão a ver os textos e depois não estão a perceber o que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é, em São Lucas, Jesus, o episódio dá-se antes de entrar na cidade de Jericó. Antes, à entrada, o cego ouve falar e pergunta quem é que é, e dizem-lhe, é Jesus de Nazaré. E em Mateus e Marcos, o cego está na saída de Jericó, quando Jesus está a sair para Jerusalém. É lá que eles berram e Jesus... Então, qual dos dois é que está certo? Estão a ver, aqui temos um problema de localizar o milagre da cura do cego. Naturalmente, este problema não existe, porque ainda bem que existem estas divergências. O que aconteceu, provavelmente, na minha opinião, outra vez, foi o seguinte. O cego está na entrada e é o seu sítio de mendigar, é esse. Porque os mendigos têm lugares. O que se trata é que na Páscoa e noutras festas de peregrinação, no percurso de Jericó para Jerusalém, que é o mais comum para chegar à Cidade Santa, há muitos pedintes. Porque se sabe que uma das formas de viver as festas é dar esmola. Portanto, o judeu piedoso não só vai se purificar e vai rezar no templo, como aproveita para ver a caridade, dando esmola àqueles que precisam. Portanto, há uma multidão de gente que está a pedir no caminho. Então, esse cego tem o seu lugar ali, na entrada da cidade. Claro, quando ele vê, ou melhor, quando ele não vê, mas ouve, que Jesus passa, quando pergunta, já Jesus passou. Quem é que é este? Portanto, dizem a pessoa que vem na comitiva, não é? E então ele pensa, é a minha chance, porque tem fé nesse anúncio que lhe dão, não? É Jesus de Nazaré. Espera aí. Então deve ter dito ao outro, onde é que tu vais? Eu vou ver se consigo apanhá-lo à saída. Então ele fura, e vão os dois, imagina um cego a tentar andar ali no meio dos outros, eu não pisa, etc. Lá vai andando até se colocar à saída. Mas na saída estão outros. Ele não é o lugar dele. E por isso é que há tanta gente a berrar. Quando ele começa a gritar, Jesus de Nazaré, tem piedade. Toda a gente manda calar, porque ele não está ali. Ele não é o lugar dele pedir. Ele está fora do sítio. Mas agora ele pede, ele grita antes de Jesus passar. Não sei se estou a fazer um experimento. Esse facto de serem dois explica que aquilo é mais do que um e que aquilo é uma operação que é um pouco complexa. Não é tão simples como é narrado. Mas não podia ser. Quando o pobrezinho percebe que é Jesus, já ele passou. Não dá para que o milagre se realize. Ou então Jesus tem que voltar para trás, não é? Nunca se diz que Jesus parou, mas não que voltou para trás. Mais perguntas? Eu posso fazer uma, mas não sei se faz um bocado ao tema aqui da sessão. Ok. Pronto, estamos aqui a falar em 4 evangelhos e a dar por absoluto que são 4 evangelhos. São mesmo. Sim. São os canónicos, não é? São os canónicos. Sabemos que há mais, não é? Sabemos que há mais. E eu penso, pronto, os outros, os apócrifos, não é? Que não, são incoerentes, portanto não são validados. Não é por isso. Não é por isso. Então, se puder explicar. Então, de facto, ainda bem, é uma boa pergunta. Bom, eu espero que com esta vamos acabar, senão estamos aqui até amanhã. Então, de facto, há os evangelhos chamados apócrifos, que vêm do verbo crypto, quer dizer esconder ou escondido. Então, apócrifo quer dizer aquilo que não foi revelado, foi escondido e agora se revela. Os apócrifos são todos os mais, digamos assim, os mais remotos, os que estão mais longe de nós e mais próximos de Jesus,
são escritos a partir do século II depois de Cristo, segunda metade do século II, a partir do ano 150, mais ou menos. E são dois grupos de apócrifos. Uns chamam-se gnósticos, porque a doutrina é herética, ou seja, o que pretendem dizer, pôr na boca de Jesus, é uma doutrina que Jesus não disse, em que, mais ou menos a ideia é a seguinte: o que salva é a gnose, o conhecimento. E por isso, se te obrigam a adorar a estátua do imperador, desde que tu, com o teu conhecimento, não adores, não há problema. Os gnósticos têm uma safa para a perseguição. E esse século, o século II, é terrível. A segunda metade do século II é muito, muito dura. A partir do século II, ou seja, a partir de Adriano, também com Trajano, mas a partir de Adriano, a perseguição é sistemática. Há períodos de paz, mas em geral aquilo dá muita ferida na igreja. E portanto o pessoal fica mesmo com medo. Se volta a surgir a perseguição. Então os gnósticos são muito atrativos porque eles estão a defender uma teoria em que há uma certa separação entre o corpo e a alma. Eu posso adorar com o corpo, desde que a minha alma não adore, está tudo bem. Portanto, eu simulo a adoração ao imperador e safo-me. Mas, claro, pergunta-se, onde é que está a doutrina? Como é que isso é cristão? Então, eles escrevem os evangelhos, colocando na boca de Jesus uma série de doutrina que tem que ver com isto, com a gnose. O que é que tem de diferente esses evangelhos? É que não são narrativos nunca, não contam nada do que Jesus fez. São só diálogos entre Jesus e os seus discípulos. Ok? Os outros evangelhos são da mesma época e surgem por consolo. Ou seja, o que se trata é como os cristãos estão muito sofridos, porque estão mesmo a ser muito perseguidos. Esses evangelhos são evangelhos que revelam coisas maravilhosas da vida de Jesus, mas todas ortodoxas, nunca vão contra a doutrina da igreja. Isso é um grande consolo. Então a igreja aqui tem que se pronunciar dizendo, ok, mas não se lê na missa. Estes evangelhos apócrifos ortodoxos, vamos chamar assim, são narrativos, estes são narrativos, e alguns elementos provavelmente são verdadeiros, são históricos, mas aqui é preciso um crivo, é preciso um critério de historicidade que vamos estudar da próxima vez. E rezamos uma Ave Maria. Pode ser? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito boa noite. Muito obrigado. Nada.